Mais uma vez, bom sábado. Né? Mais uma vez, estamos aqui a estudar a identidade da Igreja e já vimos vários aspectos do livro de Apocalipse e da mensagem dos 3 anjos. Aproveito também para desejar um bom sábado a quem nos está a acompanhar lá em casa, seja em direto, seja depois no vídeo que ficará no canal do YouTube. Seja bem-vindo. Meus queridos, já vimos vários aspectos desta mensagem. Né? Deus como aquele a quem devemos temer, aquele que é o merecedor da nossa adoração, aquele a quem devemos dar glória. E esta semana estudámos aquele que é o Criador, Deus o Criador. E aqui eu estava a perguntar há pouco ao Gildo que considerações é que pretendes fazer sobre esta questão, Deus o Criador. Sim, deixa-me já, tal como comecei a dizer, ao estudar essa lição foi muito difícil conseguir sintetizar. Tanto é que tenho o manual todo riscado, ainda trouxe um caderno cheio de anotações e vou mesmo tentar ser o mais sucinto possível, porque há muito que se diga só de um verso. Aliás, da partezita final do verso, desse verso. Então, há muitas coisas que nós damos por garantidas. Acordamos, vemos o sol, vemos a lua, à noite, vemos a lua, vemos as estrelas. E é o que, graças a Deus, tive um crescimento, uma formação científica. Era sempre questionar, Gildo, como é que tu estudas a ciência e acreditas em Deus? Mas se nós estudarmos a ciência, estudarmos a fundo, vamos perceber que ela funciona de uma forma tão coesa, tão encaixada, que nos leva a acreditar, sem dúvida, que aquilo não pode ter vindo do acaso. O grande conflito, desde que começou no início da história, tem sido a volta disso, a adoração. Por quê? Porque o que Satanás quer é tirar Deus do centro da criação. Por isso é que a mensagem começa com temer a Deus, dar-lhe glória e adorar aquele que fez e foi específico, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por quê? Porque quando essa mensagem começou a ser aplicada, em 1944, não é? Também foi nessa década que surgiram as primeiras teorias da origem das espécies, por Charles Darwin. Okay? Se estudarem um pouquinho, vão perceber que quando começou essa história toda de evolução, foi na mesma altura em que houve a revolução e o nascimento, por exemplo, do Adventismo. Então, Deus sabia que ao iniciar a proclamação dessa mensagem, o cumprimento dessa mensagem, iriam existir teorias para tentar tirar Deus do centro da criação. Okay? Então, essa lição dessa semana centrou-se nessa parte da adoração para nos dar meios para combatermos o bombardeamento que temos recebido desde a rua, às vezes até na família, da criação, para combater a criação. Okay? E uma coisa que já fiquei, o que isso tem a ver com a lição? Foi a lição de domingo, quando veio companheiros nas tribulações. Sim. O que isso teria a ver com esse tema todo e essa introdução? A lição de domingo começa por nos levar novamente para o momento em que estamos com aquele que recebeu esta mensagem do Apocalipse, né? João, na ilha de Patmos. E é interessante porque é que Deus escolhe aquele momento e daquela forma para trazer este tipo de instrução. Porque João, e nós temos que nos lembrar que João, na prática, foi o último dos apóstolos a estar vivo, né? Era o mais novo, portanto foi aquele que chegou até mais tarde. E nesta altura João já era o único que estava ainda vivo, foi o único que morreu de causas naturais, como nós bem sabemos. Não é que não tivessem tentado tirar-lhe a vida de causas não naturais. Tentaram. Mas Deus tinha ainda uma missão para ele. E João vai exilado para a ilha de Patmos por uma razão muito simples. Ele é exilado pelo governo do imperador Domiciano. Okay? Foi, salvo erro, 3 imperadores depois de Nero. E Nero é bastante conhecido. Né? Domiciano queria que toda a população romana mostrasse a sua fidelidade à nação
adorando a Deus a Roma e adorando a ele enquanto Deus imperador, Deus César. Ora, João sabe perfeitamente que não terás outros deuses diante de mim. Não é? E, portanto, não vai adorar Domiciano. E, portanto, é acusado de ser desleal para com a pátria e, portanto, é exilado político, prisioneiro na ilha de Patmos, para onde iam todos aqueles que eram considerados traidores. E João está sozinho na ilha de Patmos, longe da restante igreja, e provavelmente a pensar o que é que vai ser da igreja, porque eu já nem sequer lá estou para poder contactar com eles, né, para poder liderar, para poder dirigir. Estou nesta situação complicada, nesta tribulação, estou aflito não só por mim, mas já mais do que por mim, pelos meus irmãos, né, nas várias igrejas do Império Romano. E é nesta situação que aquele que é o companheiro na tribulação decide aparecer àquele que estava em tribulação. No meio daquela ilha, Jesus diz, não, espera aí, João, não te preocupes. Olha para mim a passear por entre os candeeiros do candelabro, a passear pelo meio das 7 igrejas. Olha como eu vou cuidando da igreja e andando no meio dela ao longo do tempo. Não te preocupes. Tu neste momento estás longe da igreja, estás quase incontactável na prática, mas a igreja não está sozinha. Eu, o Deus Criador, estou no meio dela. E esta é a lição de domingo. Porque todos nós, quem quer seguir a Deus, mais tarde ou mais cedo, vai sofrer tribulações. Umas mais pequenas, outras mais intensas. As mais intensas ainda vêm por aí, nós sabemos disso, ao estudar o restante do Apocalipse. Mas o que Jesus quer aqui dizer-nos, como disse a João, é, olha, quando chegarem as dificuldades, elas custam, elas causam dor. São dificuldades, não são coisas a serem menosprezadas. Mas não te esqueças que eu continuo a passear no meio das 7 igrejas. Eu continuo a estar no meio de ti. Eu estou aqui ao teu lado. Amém. Todos nós adoramos alguma coisa. Todos nós, até o ateu, o professo ateu, ele tem um objeto da adoração. É assim que somos desenhados, porque uma criatura tem um Criador. E aquilo que nós metemos no centro da nossa vida, do nosso foco, da nossa mente, é o nosso foco e objeto da adoração. Então, a lição de domingo, tal como o Rui acabou de dizer, é: se o nosso foco principal da adoração é o Criador, nós certamente, e principalmente nesse último tempo, a partir de 1844, nós sofreremos por adorar a Deus. E virão tempos ainda mais difíceis, mas que isso não nos sirva de alarmismo, não nos sirva de, ok, agora vamos ter medo. Mas, para pegarmos a segunda parte, que é, temos um companheiro nas tribulações. De facto, né? Lembrem-se, Deus está sempre connosco. Amém. A vida às vezes tem coisas complicadas, mas aquele que sabe que Jesus está ao nosso redor consegue superá-las. É verdade. E temos aqui esta questão da adoração própria do Criador. Né? E eu aqui tenho aqui uma nota no início da lição de segunda-feira, porque a palavra que está lá no Apocalipse 14:7, a palavra adorar, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, a palavra adorar significa literalmente prostrar-se diante de, portanto, prostrem-se diante daquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E é aqui que nós chegamos a esta questão, adorar o Criador, não é um qualquer. Adorar o Criador e não um qualquer. E essa lição de segunda-feira debate-se muito, fala um pouquinho, só contrasta um pouquinho com a questão da evolução. Hoje em dia, deixa-me só abrir um parênteses. O Sol, comecei a falar do Sol. Para os irmãos terem uma ideia, okay? O Sol, que nós todos vemos de forma minúscula, okay? Tem mais de 1 milhão de quilômetros de diâmetro. Okay? Se o Sol estivesse só uns quilômetros mais aproximado da Terra, iríamos todos morrer queimados. Se o Sol tivesse uns quilômetros só afastado da Terra, morríamos todos congelados. Ou seja, o mesmo Sol que emite a radiação para que as plantas
passem pelo processo da fotossíntese para nós termos oxigênio e podermos respirar, que é esse mesmo Sol, é o mesmo Sol que faz com que os outros 8 planetas circulem de forma perfeita numa órbita e nenhum deles colida um com o outro. Ou seja, face essas teorias todas, o centro gravitacional, e há muitas mais coisas que peço aos irmãos que realmente estudem essas coisas, porque vão nos ajudar a confrontar a incoerência das outras teorias sobre a criação do homem, sobre a origem do homem. Isso nos faz perceber que há um design perfeito atrás disso. Okay? Então, se a evolução fosse verdadeira, a nossa fé deixaria de fazer sentido. Okay? A nossa fé cristã deixaria de fazer sentido. Porque a nossa fé deixaria de fazer sentido. Porque se Deus não criou a Terra, se não há um Criador, a evolução, vamos pensar em termos da queda, para ser mais fácil. E já vamos falar isso mais tarde também. Jesus veio para nos redimir. Se nós estamos por um processo de evolução, quer dizer que não há pecado. Por quê? Todas as mortes, todos os erros que foram acontecendo ao longo desses milhões de anos, supostamente, não há nada de errado. Okay? Por quê? Porque faz parte da evolução, faz parte da sobrevivência do mais forte. Okay? Então, se não há necessidade de um Salvador, então não faz sentido Jesus existir. Okay? Então, hoje em dia, o que tem acontecido? Alguns do lado cristão, alguns cristãos para tentarem tentam juntar as duas teorias. Ok, a Terra não foi assim bem criada em 7 dias, não foi bem, não são 7 dias literais, não é como a geologia, por causa das datações do carbono, dizem que temos bilhões de anos, então não são 7 dias literais. Mas para contrastarmos isso, abram Gênesis, o capítulo 1, quando ele terminava a criação, o que ele dizia? Foi a tarde e amanhã do primeiro dia. Se os dias não fossem literais, não teriam tarde e manhã, não teriam noite e dia. Okay? Não seria uma tarde e não uma manhã? Não seria uma tarde e uma manhã. Por quê? Porque alguns dizem, não, para Deus um dia como se fossem 1000 anos. Então 7 dias podiam ser 7.000 anos, podiam ser 7 milhões de anos. Não. Porque senão Deus não diria 7 milhões de tardes ou 7 milhões de noites. 7 milhões de tardes, 7 milhões de manhãs. Então, foram 7 dias literais que Deus criou a Terra. Então, devemos ter cuidado, Rui, e os irmãos lá em casa também, em tentarmos misturar as teorias para tentar juntar os dois mundos. Agora, eu faço a pergunta à classe, se quiserem responder. Mas tanto o evolucionismo como o criacionismo, o que nos leva a adorar ou o Criador ou ao homem, porque na verdade é isso, porque o evolucionismo tira Deus do centro e põe um homem, tira a necessidade de existir um Redentor. Tanto um como o outro, eu pergunto a vocês e peço que tragam um microfone, se faz favor. Tanto uma teoria como a outra, nenhuma foi provada. Por quê? Como é que algo é um facto? Através da observação ou através da reprodução laboratorial? Em termos científicos. Em termos científicos. Calma, Rui, para de dar a resposta. Então, como é que nós conseguimos provar o criacionismo se nós nem conseguimos nem provar nenhum nem outro? Okay? Porque nós não conseguimos. Ninguém esteve lá a observar a criação. Adão já não está aqui. Podíamos até perguntar se ele estivesse cá. O Charles Darwin também não está cá quando ele começou a criar, começou a imaginar que as borboletas evoluíam do casulo para não sei o quê. Então, como é que nós podemos provar isso se não conseguimos reproduzir em laboratório e ninguém estava lá para observar? Como é que nós conseguimos provar as teorias da criação ou da evolução? Nesse caso, vamos focar na criação só. Um micro, por favor, para o Amilcar. Enquanto o micro não chega, deixa-me apenas colocar aqui as frases que o pastor Mark Finley escreve no final da lição de sábado,
porque na prática são frases certeiras. E o pastor Mark Finley aqui não tem vergonha nenhuma, nem tem papas na língua, como nós dizemos em português. Porque ele diz assim, mais ou menos a meio do último parágrafo, na lição de sábado, ele diz assim: de acordo com a mais recente teoria científica, e elas tendem a mudar, está aqui um bocadinho de sarcasmo, não é? No passado, o nosso universo não existia. Por outras palavras, a nossa existência é contingente e é um milagre o simples facto de estarmos cá. E agora reparem, ele diz assim: e, apesar de todos os tipos de mitos acerca de universo surgir do nada, quando eles dizem que a criação é um mito, o Mark Finley inverte a questão. Não. A evolução é que é um mito. Apesar de todos os tipos de mitos evolucionistas ou de algum tipo de equação matemática, o nosso universo existe porque Deus, o Criador, o fez e tudo o que nele há. O pastor Mark Finley não tem vergonha nenhuma nem paninhos quentes em ninguém. Chega aqui e diz assim: meus amigos, vocês querem provar cientificamente uma coisa que nem sequer corresponde aos pressupostos científicos de poder ser repetida para ser analisada. Mas depois querem dizer que a ciência prova uma coisa que nem é científica. E depois chamam a outra de mito. E ele... Sim, Então, Amilcar. E eu queria lançar mais uma acha para a fogueira, porque eu ouvi que um grande líder religioso cristão acredita que Adão é fruto da evolução. Se para haver evolução tem que haver morte, não é? Como é? E uma coisa é como o Gil diz, uma coisa anula a outra. Porque se nós acreditamos na Bíblia, na criação, a morte começou depois do pecado. Depois da queda? Portanto, se havia pecado antes de Adão, Adão não é culpado de pecado. Anula, como tu disseste, anula o plano da redenção. Portanto, é tudo muito contraditório. Acreditamos numa coisa ou outra. O cristão não pode acreditar de maneira nenhuma na evolução. Eu creio que existem dois tipos de evolução. Atenção, a macro e a micro. Nos seres criados há pequenas evoluções, cada um se adapta à sua área geográfica, ao clima e todas essas circunstâncias. Mas a grande evolução, desde uma célula até a existência do homem, vai uma grande diferença. Ok. Deixa-me só dizer que o que o Amilcar estava a dizer, de facto, a chamada microevolução também é conhecida por adaptação de espécie. Uma coisa é adaptação de espécie, outra coisa é evolução de espécie. Uma coisa é uma determinada espécie, mantendo a sua espécie, adaptar-se às suas condições climáticas e haver pequenas alterações ao longo do tempo. Outra coisa é um lagarto passar a transformar-se num pássaro. É uma mudança radical de espécie. Não há observação nenhuma disso a acontecer na natureza. Adaptação, sim. Evolução, não. Então, ainda não responderam à minha pergunta. Continuamos na teoria. Para se provar uma teoria, precisa de existir observação ou reprodução laboratorial. Não conseguimos provar o criacionismo nem por observação, nem por reprodução laboratorial. Como é que nós acreditamos? Jaime? Eu penso que a questão fundamental para se diferenciar uma teoria da outra e para se, vamos dizer, provar, entre aspas, é termos fé, né? É a fé inabalável, a fé de Jesus. Tem a fé em Jesus e a fé de Jesus. Temos que ter a fé de Jesus, aquela fé inabalável de que realmente tudo foi criado por Ele, né? Somos frutos da sua criação. Enquanto no criacionismo podemos ter fé, essa fé, se a gente for observar bem, no evolucionismo nem fé podemos ter. Fé em quê? Eles têm muita fé, né? Tem fé, mas é uma teoria que nem é consistente a nível de ter fé. A nossa teoria, que eu nem gosto de falar teoria entre aspas, eu sei que eu tenho certeza de que é o criacionismo, podemos ter fé. E é a partir daí que a gente tem certeza de que realmente fomos todos criados por Deus. E ponto final. Penso nisso. Amém. Se alguém quiser, tem mais um? Ok, mais um. Aqui em frente. Um micro aqui, por favor. Em frente. Exatamente. Já lá vai. Bom dia para todos.
Gosto muito de ver programas científicos e o CERN em Suíça, agora dirigido por uma malta de científicos do Vaticano e de científicos propriamente da sua natureza, estão a fazer tentar a partícula de Deus. E cada dia estão mais perto, verdade? E agora também em Brasil estão a fazer o Super High Large Corridor para tratar de fazer antimatéria. E cada dia estão a falar do que o tema de Darwin, que é desafastado totalmente do que seria verdadeiramente a teoria de criacionismo por Deus, sabes? Porque os científicos cada dia estão a acreditar mais em que é uma força que não têm como explicar, uma criação divina, de verdade. E gosto muito de que os próprios científicos estão a falar que a religião, não a religião, as coisas que estão descritas na Bíblia estão a ser muitas comprovadas cientificamente. E isso é uma coisa que agora está a trocar o pensamento de muitas pessoas a favor de que verdadeiramente há um Criador, sabem? E evidentemente que é uma coisa de fé. Sim. Amém. Reparem, há 30 anos atrás, se calhar há 20 anos atrás, quem é que ouvia falar de design inteligente? Não se ouvia. Isso é uma coisa que apareceu nos últimos 15 anos, se calhar. As teorias científicas tendem a mudar. Como o irmão dizia muito bem, de facto, aquele projeto do CERN, que já lá está, salvo erro, na Suíça, há quantos anos é que eles andam lá a tirar átomos uns contra os outros para tentarem descobrir o bosão de Higgs, a que eles chamam a partícula de Deus? Mesmo que... o fôlego de vida, porque todo mundo consegue Repara, fazer robôs. Vamos agora aqui pensar um pouco cientificamente. Vamos supor que eu estou lá a trabalhar e eu consegui produzir o bosão de Higgs. Consegui. Acelerei 2 átomos um contra o outro, eles bateram um no outro, foi um choque energético enorme e apareceu uma partícula que tem as características do bosão de Higgs. Está bem, mas quem é que me garante que aquela partícula foi aquela que fez a criação lá atrás? Eu só descobri a partícula. Isso não prova, posso conjecturar, pode ter sido esta partícula que... Mas isso é apenas uma hipótese. Eu não estava lá para ver se a partícula lá estava. Okay? Ou seja, apenas para terminar, cientificamente, eu não consigo pegar, mesmo que eu descubra o bosão de Higgs, eu não consigo pegar nele e reproduzir o processo criativo para provar cientificamente o evolucionismo. Ok? Cientificamente, eu preciso de conseguir reproduzir o processo. Se eu conseguisse reproduzir o Big Bang, não ficava cá ninguém para ver que eu reproduzi o Big Bang. Ok? Nem ficava eu. Exato. Aqui entra muito a questão da fé, mas nós não queremos uma fé cega. É importante nós estudarmos esses temas para conseguirmos ter argumentos. Não vamos ter os argumentos todos, mas é só pensarem que, por exemplo, o que o Rui disse, o que o Ricardo disse. Rodrigo? Ricardo. O Big Bang começa já a errar na primeira lei da termodinâmica. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Okay? A partícula que, supostamente, o bosão de Higgs, que tinha uma energia infinita e depois explodiu, de onde saiu? Aí já vai precisar de alguém para ter aquela partícula, mas não vamos entrar a fundo nisso. Só queremos dizer que é importante nós termos, e a Bíblia já nos deu muitas evidências, uma das grandes evidências que nós temos de acreditar na palavra de Deus é que, se nós estudarmos as profecias, elas cumprem-se a 100%. Sem tirar uma vírgula, ok? Se nós estudarmos as profecias de Daniel, Apocalipse, Isaías, Jeremias, todas elas, ao longo da história secular, os reis todos, que a Bíblia dizia que iriam existir, existiram tal e qual, ok? Então, esta é uma das grandes evidências para nos levar a acreditar na veracidade da Bíblia. A coerência que a Bíblia tem com a história secular, assim podemos dizer. Okay? E podemos também já juntar... Está um irmão que quer participar. Aqui à frente, irmã Madeleine.
Sim, enquanto o micro chega, podemos também já juntar com a questão de quarta-feira, que fala da criação, mas também da redenção, que é Sim. o que estava a começar a dizer, e a seguir o irmão, depois do irmão comentar, vamos tocar nesse ponto, que é a criação e a redenção estão intrinsecamente ligadas. E passo a palavra, irmão, depois voltamos nesse tema. É só falar. Bom dia a todos, feliz sábado. É interessante a gente notar o quanto esse assunto ele é muito complexo, tanto que a gente está falando de evolucionismo e criacionismo aqui dentro da igreja, onde a gente já está assim com esse assunto formado. Quando a gente se fala em provar, eu consigo entender isso melhor desde quando eu entreguei a minha vida a Cristo, alguns anos atrás. E o que Deus, esse Deus maravilhoso, onde a lição diz que Ele é dono do mundo, Ele está no controle de tudo que Ele fez na minha vida. Então é muito fácil quando a Bíblia começa, no princípio Deus criou tudo. Ele começa assim e no final Ele diz em Apocalipse, vocês vão estar comigo. Então eu não vejo como não acreditar no Deus maravilhoso que a cada dia faz coisas maravilhosas na minha vida, sabe? Na minha vida, e através da minha vida, desses atos, que as pessoas vão ver como Cristo é, né? E quando a gente conversa com um ateu ou com uma pessoa que não conhece ainda, você vê que elas ainda têm muitas dúvidas sobre isso. E quando a gente amorosamente começa a conversar, dando alguns pontos, elas começam até a duvidar, poxa, você tem razão sobre isso, sobre aquilo. Então, pegando esse gancho que vocês estão falando, Cristo ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. E o mais assim, e o que está deixando a gente bem preocupado é que dentro da nossa igreja, mundialmente falando, as pessoas estão perdendo, estão duvidando, estão se afastando dessa grandiosidade que a gente já sabe, né? Então é importante a gente notar e entender essa grandiosidade do Senhor e saber que Ele criou tudo, Ele é o dono de tudo, né? Amém. Exatamente. Só para juntar já com a lição de quarta e depois eu pergunto sobre a terça e quinta. Há uma parte que eu quero ler da lição de quarta-feira que é: no momento em que o seu papel como Criador, Jesus Cristo, ok? Jesus está ligado intrinsecamente como Criador e como Redentor. No momento em que seu papel como Criador é minimizado, como a evolução inevitavelmente o faz, o seu papel como Redentor também é posto em causa. Jesus vem para nos redimir do pecado, da morte, do sofrimento e da violência. Quando o pecado, morte, sofrimento e violência são, tal como ensina a evolução, meios para a própria criação, qual é o sentido de existir Jesus? Okay? Então, a evolução, e às vezes nós temos utilizado, para sermos aceites ou por não compreendermos, temos tentado misturar ou arranjar uma justificação de que a criação e a evolução podem estar assim ligados, e há aí um ponto em que de facto, porque Evoteísmo, né? exato, Como dizem alguns. É um evoteísmo, que quer dizer que é assim, Deus criou, mas depois aí o ser humano começou a evoluir sozinho. Okay? Essas misturas todas, ao fazermos e ao cedermos a essas misturas, o Fábio levantou, nós estamos a correr o risco de dizer, ok, se isso seguiu esse passo, quer dizer que não houve queda, não há necessidade de existir um Salvador. Sim, Fábio. Está ligado agora. Bom sábado a todos. Eu concordo inteiramente com isso e acho que para mim esse é o ponto fulcral da lição. É quando, de facto, o Deus Criador que é posto em causa, tudo o que vem daí para a frente tem que ser, obviamente, posto em causa. Mas permitam-me também só fazer aqui uma pequenina reflexão sobre aquilo que também já foi falado. Nós corremos por vezes um perigo, e se me permitem dizer isto, quando abordamos alguns temas. E nós também temos que ser inteligentes na forma como abordamos algum tema. Por exemplo, dentro desta sala, eu acredito que se calhar só há 2 pessoas que estariam habilitadas para falar com... como é que é de explicar? E por acaso até estão aqui à frente. São 2 pessoas que têm a área da biologia. E por vezes arriscamos-nos a dizer coisas que só dizemos porque ouvimos falar, porque até vimos um documentário e uma coisa que explicou, e vimos um sermão de um pastor fantástico que nos explicou. Mas quem estuda biologia
têm uma outra noção completamente diferente daquilo que muitas vezes dizemos aqui. E acho que devíamos ter muito cuidado. Não, atenção, não com isto dizer que não estou a pôr em causa nada a Bíblia. Estou a dizer é aquilo que nós muitas vezes afirmamos. Por isso, eu, enquanto cristão, criacionista, e que também tem que lidar com a ciência, se bem que numa outra dimensão, mas a ciência toda ela é uma disciplina, há regras na ciência que nós temos que respeitar. Eu tenho que entender uma coisa. Tenho que saber separar estes dois mundos. Não posso, nem deveria, enquanto cristão, tentar usar as mesmas armas que o mundo usa para tentar dizer, não, Deus criou. Há evidências incríveis, há. Inexplicáveis, há. Nós olhamos para a Bíblia, abrimos e vimos um Deus que abre o mar vermelho. Como é que isto é possível? Para eles, para o povo de Israel, quando chegou ao mar vermelho e viu aquele mar, e Deus avancem. Eles, Deus isto é irracional. Não é natural. Não é natural, isto é irracional, isto vai contra a natura. Quando Jesus diz a Lázaro, sai para fora, isto é antinatura. A ciência não pode, não há lógica, não há lugar na ciência para coisas como esta. Por isso, tentarmos nós fazer um braço de ferro ao combater com a ciência não vale a pena, porque são lutas completamente... Não é lutas, é mundos completamente desiguais. Nós não podemos, nem sequer devemos entrar. Então, como cristãos, por vezes, podemos passar o ridículo de dizermos coisas que a ciência, lá com as suas provas e as suas dimensões, dizem, e que passamos por patéticos, desculpem a expressão. Porquê? Porque tentamos negar coisas que a ciência diz, que ela se calhar nem diz, ou que já provou há não sei quantos anos. Então era preferível, e desculpem só essa minha intervenção, era preferível nós, enquanto cristãos criacionistas, que acreditamos num Deus que criou o céu e a terra em 7 dias, dizemos, eu acredito porque Deus o disse. Ponto. Sim. Não há mais argumentos, não há porque é impossível o elo perdido, não entremos, porque primeiro nós não conhecemos a fundo o outro lado. Então mais vale, pela nossa fé e de forma racional, o nosso tal culto racional, dizer, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele disse, eu acredito e isso me basta. Amém. Ok, está. Viva. Bom sábado. Eu compreendo e percebo e o que o Fábio quer dizer, mas estamos-nos a esquecer de outro ponto de vista, que é o lado científico sempre partiu como o lado da razão. Nunca houve espaço na academia, e isso tende a mudar e está a mudar com o tempo, nunca houve espaço para a academia para um científico cristão que diga eu acredito. E o que a evolução do mundo nos tem mostrado é que se a teoria da evolução é tão verdadeira e a evolução das espécies é tão verdadeira, qual é a necessidade ou qual é o espaço para a caridade? Porque não há um ateu, não há um científico que venha dizer que a caridade não é importante. E se calhar também, sim, a compaixão não é importante, mas se não é importante, porquê? Se é evolução, se eu sou mais forte, porque é que eu não tenho que ter mais que o outro? E depois há outro aspecto que também é muito importante, que devemos de ter em conta, que a ciência sempre partiu da razão, mas ao longo do tempo se veio a mostrar que tem mudado, como o Marco Finali diz, não é? Então nós temos que ter cuidado quando entramos no debate entre a ciência e a religião, porque no fundo elas não se separam, porque Deus também criou a ciência. E o que a ciência tem feito hoje em dia é descobrir quais são os métodos de Deus, simplesmente isso. Portanto, eu concordo com o que o Fábio disse, mas também temos que ter outro ponto de vista. Porque nós não podemos simplesmente... Sim, e ninguém está errado e estamos a perceber os pontos de vista todos. Okay? Estamos a perceber os pontos de vista todos. Nós temos vivido dos benefícios do avanço da ciência. Okay? Temos vivido todos os dias. Não podemos dizer simplesmente, ok, aquilo fica de lado, que não existe. Existe. Mas agora, no que toca... Por isso é que eu fiz a pergunta no início. Se nós não conseguimos reproduzir laboratorialmente o criacionismo, nem por observação, porque ninguém estava lá, como é que nós dizemos lá fora que é real? Porque eu acredito. Deus assim diz. Irmãos, Bom sábado. bom sábado. Eu acho que o homem, o ser humano,
nunca conseguiu fazer nada por si só. Nós sabemos desde o princípio que Deus também diz, na Santa Escritura, que nós somos elegidos por Ele, somos sua eleição. Mas uma coisa maravilhosa que eu encontro nas Escrituras, que não precisamos ir tão longe com isto, eu acho que isto é muito simples, porque a grandeza, como disse aqui o nosso irmão, Deus é Criador, verdade? O mundo quizás não percebe, mas uma coisa maravilhosa que eu encontro isto, que não há um cientista neste mundo. O irmão também disse uma coisa muito certa, que a ciência e o conhecimento provém de Deus. Claro que sim, mas não há um ser humano, não há um cientista que tenha conseguido criar nada sem olhar para a natureza. Porque quando o maior criador desta aeronave, Concorde, que volava em picada e fazia tudo aquilo, teve que olhar para uma ave que era o halcão para poder criar. Quando aquele que criou o submarino, eu digo um pouco porque eu trabalho um pouco na área de engenharia mecânica, e criou o submarino, teve que olhar dentro dos pulmões de uma baleia para poder compreender como a baleia sostenía ar nas profundezas do mar. Então os cientistas podem dizer, eu sou cientista, mas eu sempre vou dizer uma coisa, o homem olhou para a criação de Deus para poder criar. É muito simples como isso. Agora, nós tentar ver os astros, e não, olhemos o que temos cá. Olhar para os astros é como tentar compreender a Deus. É um firmamento tão grande que entre nós nunca vamos poder compreender. É simples. Deus só quer que nós, como assim Ele nos amou a nós, e nós fomos elegidos por Ele primeiro, porque eu não fiz a eleição de estar cá hoje. Eu tive o livre-arbítrio de decidir se hoje estava na Santa Casa de Deus ou não. Mas antes de eu estar na casa de Deus, eu tive que ter dentro de mim, certo? Um desejo. Agora, quem pôs o desejo? Jesus. Quem pôs o conhecimento no homem? E eu disse, olha para a natureza. Tudo que está criado, até o cimento deste pilar, tudo aquilo que é formado olhando para a criação de Deus. Então, no meu critério, não há homem neste mundo que seja criador. E não há cientista também. Porque o verdadeiro cientista é o nosso Deus que está no céu, que permitiu, através da sua criação, nós observar para Ele. Bom sábado. Amém. Para concluir, eu passo a palavra ao Rui, para dizer que esse mesmo Deus Criador é um Deus que está perto de nós e é um Deus que redentor, não é? Que morreu na cruz. Para concluir. Sim. Este Deus que é o Todo-Poderoso, infinito em poder, infinito em glória, infinito em majestade, que criou um universo enorme, as estrelas com milhões e milhões de quilómetros de diâmetro, estrelas com uma capacidade de produzirem uma quantidade de energia por segundo muito superior àquela que a humanidade produz por segundo, toda junta. Milhões e milhões de astros, um Deus desta dimensão que nós nem sequer conseguimos medir, é o mesmo Deus que depois diariamente vem à minha vida dizer, anda Rui, vá, mais um dia, eu estou aqui ao teu lado para te ajudar. É o mesmo Deus que diz assim, não, eu vou lá descer ao planeta Terra, aquela bolinhazinha azul pequenina lá no meio daqueles bilhões de bolinhas do universo. Não, eu vou àquela ali e vou morrer na cruz por eles. Oi? Mas nós, comparados com o universo, nós somos o quê? Nem formigas. Mas, no entanto, o Deus Criador, aquele que é maior do que isto tudo, fez-se homem pobre, homem de dores e homem que morreu na cruz por homens. E este é o Deus que está próximo. E este é o Deus que, hoje em dia, a cada dia de manhã, vem ao meu quarto de manhã e diz, vá, Rui, eu, o Todo-Poderoso, vim aqui ao teu quarto para te dizer que estou ao teu lado, para te acompanhar durante as próximas horas do dia. E se vem ao meu quarto, vem ao vosso. Não é? E eu estou a ver o pastor lá atrás a fazer-me sinal. Diga, pastor. E muito das observações foram muito oportunas e crescemos com isto. Há um ponto só que eu queria salientar, e você fechou com chave de ouro agora, mencionando que esse Deus Criador se aproxima de nós e nos ama, quer a nossa redenção, quer a nossa salvação.
Mas é bom lembrarmos que a mensagem dos 3 anjos tem a ver com o sábado também. E o tema de hoje fala do sábado. Nós acreditamos na criação. Se o mundo evoluiu, não tem sábado, porque o sábado foi criado num período de 24 horas. Se não tem sábado, não tem volta de Jesus, não tem Bíblia, Cristo não morreu, não tem céu, não tem nada. E o inimigo quer atacar este mandamento que está relacionado com o Deus Criador, o único mandamento que é referenciado que Deus nos criou. Então, esse ponto eu queria ressaltar também. Amém. É Amém. verdade. E assim, Apenas para terminar, o sábado é fulcral aqui. Porque o sábado, em Êxodo capítulo 20, o sábado é o memorial da criação. É como se fosse a placa que me diz assim, olha, lembra-te que foste criado. Mas em Deuteronômio, ele é o memorial da redenção. Olha, lembra-te de quem te tirou do Egito. Portanto, o sábado é central aqui. E é isto que Satanás ataca, porque ele atacando estas estruturas todas, ele ataca a criação e a lei que a defende e que nos relembra dela. Ele ataca a redenção e a cruz e a mesma lei que nos relembra dela. Ele ataca tudo o que é a revelação profética e ele ataca também a recriação, no fim. Porque Deus não é apenas criador. Ele é criador e ele vai ser recriador. Gênesis começa a dizer que ele é criador, Apocalipse termina a dizer que ele vai ser recriador. E vai recriar isto superior ainda ao Éden. novos céus, nova terra. Amém, amém. E não falamos muito do sábado, porque só nesse verso temos 4 lições. E na próxima lição vai ser só a parte do fim desse verso, ok? Estamos a 4 lições só num versículo bíblico. Por isso é que não falamos muito do sábado. Mas terminamos aqui a lição e agradecemos os contributos. Há muito que se diga, por isso é que vamos pedir que os irmãos estudem a lição. Se quiserem adquirir um desses manuais, é só falarem com a Mariana e a Andreia. E para continuarmos a estudar a palavra e sabermos como adorarmos o nosso Deus em espírito e em verdade. Desejamos um bom sábado e obrigado pelo tempo. Um bom sábado. Thank you.